O objetivo desta aula é apresentar as principais características dos transtornos da personalidade esquizoide e esquizotípica, os quais fazem parte do grupo A de transtornos da personalidade, conforme a classificação apresentada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, editado pela Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Quinta edição, denominado mais frequentemente de DSM-5. Eu gostaria de iniciar pela descrição do transtorno da personalidade esquizoide. As pessoas que apresentam esse transtorno, elas demonstram um padrão recorrente, contínuo, de desinteresse pelos relacionamentos sociais. São pessoas que tendem a ficar muito isoladas. E a forma de expressão das emoções dessas pessoas é empobrecida, é muito limitada. De modo geral, essas pessoas elas são consideradas pessoas indiferentes, pessoas distantes, pessoas gélidas, pessoas frias. Foi somente a partir de 1924 que o termo esquizoide passou a ser utilizado na psicopatologia. E esse termo foi introduzido por ninguém mais, ninguém menos que Eugen Bleuler. E Bleuler, ele utilizou essa expressão esquizoide para se referir àqueles pacientes que apresentavam uma tendência de se ensimesmarem, ou seja, de passarem a maior parte do tempo voltadas para si mesmas e que buscavam muito frequentemente afastar-se de quaisquer contatos com outras pessoas, com situações do mundo externo. Então, são pessoas muito voltadas para a sua própria subjetividade. E, de modo geral, essas pessoas também, como eu já tinha comentado, elas apresentam uma dificuldade de expressão das emoções. Uma descrição clínica do transtorno de personalidade esquizoide tem que incluir, basicamente, o fato de que essas pessoas não desejam proximidade com outras pessoas e sentem muito desprazer, muito desconforto quando têm de interagir socialmente. Essas pessoas, elas não limitam esse desprazer ou esse desconforto apenas a situações sociais genéricas ou mais amplas, como, por exemplo, sair e fazer compras, ir ao supermercado, enfim, ter de utilizar um transporte coletivo. Não, esse desconforto com o contato com outras pessoas também ocorre em contextos de maior proximidade. Então, as pessoas portadoras de transtorno da personalidade esquizoide também costumam evitar quaisquer relacionamentos românticos, afetivos e até mesmo sexuais. Por conta disso, essas pessoas elas tendem, como Bleuler, né, já tinha descrito, eu acabei de citar isso para vocês, elas tendem a ser consideradas pessoas frias, pessoas desinteressadas, de forma geral, em praticamente tudo. E elas parecem não se importar com aquilo que se fala sobre elas, seja na forma de crítica, seja na forma de elogio, seja na forma de algum comentário. São pessoas realmente ensimesmadas. Existem naturalmente algumas pessoas, a literatura descreve isso, algumas pessoas que são portadoras do transtorno de personalidade esquizoide, que eventualmente até chegam a ter uma certa sensibilidade às opiniões de terceiros. No entanto, elas não têm capacidade para expressar emoção em relação a isso. E, embora essas pessoas busquem evitar o contato social, e o contato social seja desconfortável para elas,
o fato de elas se isolarem traz sofrimento. Não é? Essas pessoas elas sentem um grande sofrimento por estarem nesse contexto de isolamento social. E talvez um dos grandes problemas que essas pessoas apresentem é um elevado grau de ressentimento, um elevado grau de mágoa pelo fato de que essas pessoas não têm amigos, não têm relações íntimas, sejam afetivas, sejam sexuais, e isso a literatura demonstra que acaba levando a um ressentimento, a uma mágoa muito grande. Então vejam que é um processo bastante complexo. As pessoas portadoras desse transtorno são ensimismadas, porém, devido ao fato de não terem capacidade e, eventualmente, habilidade para interagir com outras pessoas e, por conta disso, se sentirem desconfortáveis no contato social, as pessoas acabam ficando isoladas. Só que, ao ficar isoladas, as pessoas se tornam ressentidas, se tornam magoadas, alimentando um círculo vicioso. Então, elas acabam, de alguma maneira, culpando outras pessoas pelo fato de elas não serem capazes de interagir com essas mesmas pessoas. E isso fortalece o sofrimento psíquico que o portador desse transtorno eventualmente vai experimentar. Então, embora essa inabilidade social, essa deficiência de habilidades sociais sejam bastante elevadas, essas pessoas elas vão se considerar muito mais pessoas que observam a si mesmas e o mundo ao redor delas do que participantes de quaisquer esferas da vida. Então, são pessoas que são predominantemente em si mesmadas. Um fato que é muito importante e que a literatura também traz, não é? É que nós poderíamos traçar uma comparação entre as pessoas portadoras do transtorno de personalidade paranoide e do transtorno de personalidade esquizoide, não é? As pessoas que têm o transtorno de personalidade esquizoide, elas, como eu disse anteriormente, né, elas buscam isolamento social, apresentam relacionamento social insuficiente, dificuldade para expressar a sua afetividade, ou seja, a afetividade delas é mais contida. E, por outro lado, ela não vai demonstrar emoção positiva ou negativa. A demonstração de emoções positivas ou negativas, ela ocorre no transtorno de personalidade paranoide, por exemplo. Então, esse é um contraste importante. As pessoas do transtorno de personalidade, portadoras do transtorno de personalidade esquizoide, elas não conseguem expressar as emoções. As pessoas que têm o transtorno de personalidade paranoide, elas conseguem. Tanto emoções positivas quanto negativas, da forma como eu havia comentado na minha aula sobre transtorno de personalidade paranoide. E um dado bastante importante é que os portadores do transtorno de personalidade paranoide e aqueles que são portadores do transtorno de personalidade esquizotípica costumam ter ideias de referência, costumam ter crenças errôneas, de que os eventos que não têm importância nenhuma, né, acabam tendo relevância exclusivamente para elas. Isso não ocorre no transtorno da personalidade esquizoide. Esse tipo de conteúdo de pensamento é raro em transtorno de personalidade esquizoide. São pessoas, como eu tinha comentado anteriormente, observadoras de si mesmas e do mundo, mas elas não tendem a atribuir significados especiais a eventos aleatórios, como eventualmente acontece no transtorno da personalidade paranoide e até mesmo no transtorno de personalidade esquizotípica, que eu vou comentar logo a seguir. Um dado importante
Eu até comentei agora há pouco com vocês, né? Então, eu estava falando sobre emoções positivas e emoções negativas, né? Isso é muito importante até para diferenciar esses tipos de transtorno. Com relação à etiologia e o tratamento do transtorno de personalidade esquizoide, existem ainda poucos estudos estabelecendo uma interação, né, entre aspectos neurobiológicos, genéticos e psicossociais na gênese, né, na etiologia do transtorno de personalidade esquizoide. No entanto, alguns autores vão considerar que a timidez na infância poderia ser considerada como precursora de um eventual transtorno da personalidade esquizoide no futuro. E, segundo esses mesmos autores, esse traço da personalidade poderia ser herdado e poderia continuar atuando como determinante importante no desenvolvimento desse transtorno, né? As pesquisas das últimas décadas têm apontado para causas biológicas para uma série de transtornos relacionados ao ensimesmamento. Um exemplo disso é o próprio autismo e os demais transtornos do espectro autista. E, por conta disso, talvez seja possível que uma disfunção biológica similar se combine com o aprendizado inicial ou até mesmo com os primeiros problemas de relacionamento interpessoal, a fim de produzir o déficit social que caracteriza o transtorno de personalidade paranoide, né? Uma concepção apresentada por Wolff em um artigo publicado em 2000. Então, existem alguns exemplos, né, de pesquisas nesse campo, basicamente estudando a dopamina, né? Então, essas pesquisas sobre a dopamina, elas evidenciaram que as pessoas que apresentam uma menor densidade de receptores de dopamina apresentaram resultados, ou scores, né, mais elevados em uma medida de distanciamento social. Isso foi um estudo, né, desenvolvido por Fard e colaboradores em 1997. E uma conclusão a que esse estudo chegou foi a de que pode ser que a dopamina, que também estaria envolvida em grande parte com a esquizofrenia, vocês viram isso na minha aula sobre esquizofrenia, né, hipótese dopaminérgica da dopamina. Então, pode ser que a dopamina, essa disfunção em algum sistema dopaminérgico, possa contribuir com o distanciamento social dos portadores do transtorno de personalidade esquizoide, né? Com relação ao tratamento, segundo Kalos e colaboradores, em um estudo publicado em 1995, é muito pouco frequente, né? Ou seja, é raro que portadores do transtorno de personalidade paranoide busquem tratamento. Segundo Kalos e colaboradores, a exceção seria quando a pessoa ela chega no nível do prejuízo psicossocial. Como é que seria isso? Para vocês entenderem um pouquinho desses resultados apresentados aí por Kalos e colaboradores, em 1995, eu vou retomar o conceito de transtorno mental e de comportamento apresentado pela Organização Mundial da Saúde em 1993. Um transtorno mental e de comportamento é caracterizado como sendo uma disfunção em algum processo psicológico básico que produz algum tipo de incapacidade em alguma esfera da vida da pessoa que apresenta essa disfunção psicológica, seja na esfera do trabalho, na esfera das relações interpessoais, na esfera do estudo, né? Ou seja, as diferentes esferas de vida aí do indivíduo, que, por sua vez, acarreta um prejuízo psicossocial. O prejuízo psicossocial é a consequência da incapacidade produzida pela disfunção psicológica. Então, o prejuízo psicossocial é a perda do emprego, perda de relacionamentos afetivos, um divórcio, uma separação,
a pessoa ser jubilada num curso universitário, a pessoa não conseguir concluir os estudos dela, e por aí vai. Então, segundo Carlos e colaboradores, nesse estudo de 2095 que eu estou comentando com vocês, eles afirmaram que a pessoa portadora do transtorno da personalidade esquizoide, ela só vai buscar atendimento de saúde mental quando chega-se no nível do prejuízo psicossocial, quando a pessoa perde emprego, se a pessoa perde relacionamento, divórcio, alguma coisa assim, ou em casos de depressão severa, né? Depressão aguda severa. Aí a pessoa vai buscar apoio, né? Vai buscar um auxílio aí de um profissional de saúde mental. E considerando a característica essencial do transtorno como sendo o distanciamento social, o evitamento do contato, né, com outras pessoas, de modo geral, a terapia, o processo psicoterápico que é utilizado com esses pacientes, basicamente tem como foco terapêutico, como objetivo terapêutico, ressaltar o valor dos relacionamentos sociais e, ao mesmo tempo, ensinar essa pessoa habilidades sociais básicas para que essa pessoa possa começar a interagir de maneira gratificante com outras pessoas. Mas, segundo Beck Freeman, um trabalho publicado em 1990, é necessário ensinar o portador do transtorno de personalidade esquizoide a ter empatia. Isso acontece porque, em virtude das aptidões sociais, das habilidades sociais dessas pessoas nunca terem sido desenvolvidas apropriadamente, ou eventualmente até pela falta de utilização, né, os portadores do transtorno de personalidade esquizoide, eles frequentemente têm que ser treinados em habilidades sociais. Por isso a importância de técnicas básicas, né, de treino de habilidades sociais, como, por exemplo, o role-playing, né, o famoso treino de papéis, o desempenho de papéis, e no caso específico do tratamento psicoterápico da personalidade esquizoide, o terapeuta, o psicólogo, né, clínico, ele vai fazer uma troca de papéis com o paciente portador da personalidade esquizoide, e esse terapeuta ele vai, por exemplo, assumir o papel de um amigo, de um namorada, um marido, esposo, enfim, pessoas que eventualmente no futuro esse indivíduo pode vir a desejar ter contato, e através desse treino de desempenho de papéis, o terapeuta vai ensinando progressivamente esse paciente como se comunicar, como interagir, como realmente usufruir de um contato interpessoal de uma maneira realmente gratificante, né? E, segundo Stone, um trabalho publicado em 2001, esse tipo de treinamento, né, o desempenho de papéis, treino de papéis, role-playing, ele pode ser auxiliado pela identificação de uma rede social, né, uma pessoa ou grupo de pessoas que podem dar apoio ao paciente, não é? No entanto, os resultados são ainda bastante limitados e é necessário o desenvolvimento de mais técnicas, né, terapêuticas voltadas especificamente para esse tipo de transtorno. Com relação aos critérios diagnósticos, pessoal, nós vamos ter basicamente o seguinte, né? O transtorno de personalidade esquizoide, portanto, é um padrão recorrente de desinteresse por relacionamentos sociais e uma faixa restrita de expressões emocionais em situações interpessoais. O transtorno, ele tende a se iniciar no começo da idade adulta, né, final da adolescência, início da idade adulta, e ele está presente em uma variedade de contextos e ele pode ser indicado por 4 ou mais dos seguintes critérios. São esses critérios que o DSM lista e que eu estou apresentando aí agora na tela para vocês, né?
Então, primeiro critério, a pessoa não deseja relacionamentos íntimos, nem encontra prazer neles, e também a pessoa não tem interesse em fazer parte de uma família, por exemplo. Segundo critério, a pessoa frequentemente tende a escolher atividades solitárias, né? Terceiro critério, a pessoa mostra pouco ou nenhum interesse em ter atividades sexuais com outra pessoa. Quarto critério, a pessoa ela tem prazer em pouquíssimas atividades ou até mesmo ela pode vir a relatar que não tem prazer em nenhuma atividade. Quinto critério, a pessoa não possui amigos íntimos, ou seja, não tem confidentes, que não sejam parentes de primeiro grau, né? Sexto critério, a pessoa apresenta indiferença a elogios ou críticas de outras pessoas. E aqui esse é um ponto controvertido, porque eu acabei de dizer para vocês que a literatura ela mostra que existem pessoas portadoras de transtorno de personalidade esquizoide que são sensíveis aos comentários de terceiros. Contudo, essas pessoas não são capazes de expressar emoção em relação a esses comentários, tá? Mas esse é um critério que está estabelecido em DSM-5, né? Sétimo critério, a pessoa ela tende a demonstrar frieza, distanciamento ou afetividade bastante reduzida, né? Essa afetividade reduzida tecnicamente é chamada de embotamento afetivo, né? E dado importante, né? O transtorno de personalidade esquizoide não ocorre exclusivamente durante o curso de esquizofrenia, óbvio, senão seria diagnosticado como sendo parte dos sintomas negativos da esquizofrenia, né? Vocês se recordam, na minha aula sobre esquizofrenia, eu dizia que os chamados sintomas negativos da esquizofrenia estão muito relacionados a manifestações de isolamento social, relacionamento inadequado com pessoas, embotamento afetivo, dificuldade de expressão das emoções, né? E por aí vai. Então, não ocorre exclusivamente durante o curso de esquizofrenia um transtorno de humor com características psicóticas, né? É o caso de alguns tipos de depressão ou de um transtorno global do desenvolvimento, né? É o caso de algum tipo de transtorno do conjunto de transtornos do espectro autista, né? E não se deve a efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral. Então, essas são as informações básicas sobre o transtorno da personalidade esquizoide. Eu vou passar agora a descrição de alguns aspectos, né, que o DSM-5 traz. Vou passar bem superficialmente, depois vocês vão ter a oportunidade de ler o próprio manual para obter maiores detalhes, né? Aqui nas características diagnósticas, o DSM-5 ele coloca de maneira bastante explícita que a característica essencial do transtorno da personalidade esquizoide é um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos interpessoais. Então, esse padrão surge no começo da vida adulta, está presente em vários contextos. A partir daí, o DSM-5 começa a explicar de maneira mais detalhada cada um dos 7 critérios. Eu já citei esses critérios, depois, quem tiver interesse, pode se aprofundar na leitura do próprio manual, né? Eu quero passar para as características associadas que apoiam o diagnóstico, né? Então, o DSM-5 afirma que os indivíduos portadores do transtorno da personalidade esquizoide podem ter uma dificuldade particular para expressar raiva, mesmo em resposta à provocação direta, o que contribui para a impressão de que essas pessoas carecem de emoção. As vidas dos portadores de personalidade esquizoide parecem não ter rumo e eles podem aparentar estar à deriva, né, seguindo ao sabor do que acontece na vida, deixa a vida me levar, né, em relação aos seus objetivos. Esses indivíduos frequentemente vão reagir de forma passiva às circunstâncias adversas, né, e apresentam dificuldade em reagir adequadamente a acontecimentos importantes da vida.
E devido à falta de habilidades sociais e à ausência de desejo de experiências sexuais, indivíduos com esse transtorno de personalidade paranoide costumam ter poucos amigos, raramente namoram e costumam não se casar. O funcionamento profissional pode estar prejudicado, em especial quando há necessidade de envolvimento interpessoal nessa atividade laboral. No entanto, essas pessoas podem vir a ser bem-sucedidas quando trabalham em condições de isolamento social. Particularmente em resposta a estresse, indivíduos com esse transtorno de personalidade esquizoide, acho que eu falei paranoide anteriormente, hein? Gente, eu estou falando da personalidade esquizoide, viu? Podem ter vários episódios psicóticos muito breves, com duração de minutos a horas. Em alguns casos, o transtorno da personalidade esquizoide pode surgir como um antecedente pré-mórbido de transtorno delirante ou até mesmo da própria esquizofrenia. Os indivíduos portadores do transtorno de personalidade esquizoide podem, às vezes, desenvolver transtorno depressivo maior. Aí uma comorbidade importante, transtorno depressivo maior, né? O transtorno da personalidade esquizoide, com frequência, ocorre concomitantemente com os transtornos da personalidade esquizotípica, paranoide e até mesmo evitativa. Dados de prevalência, né? O transtorno de personalidade esquizoide é incomum em contextos clínicos. Uma estimativa de prevalência com base em uma subamostra de probabilidade da parte 2 do National Comorbidity Survey Replication sugere uma prevalência de 4,9%. Dados do National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions de 2001 e 2002 sugerem uma prevalência de 3,1%. Quem desejar obter dados de prevalência globais ou especificamente para a nossa realidade, eu convido que vocês façam uma pesquisa, né, específica sobre isso. Desenvolvimento e curso. O transtorno da personalidade esquizoide pode ficar aparente pela primeira vez na infância e adolescência por meio de solidão, relacionamento ruim dos colegas e baixo rendimento escolar. Aquilo que eu estava comentando anteriormente, né, que a literatura traz, que a timidez excessiva na infância pode ser um fator precursor do transtorno de personalidade esquizoide. E essas pessoas, né, no caso as crianças ou adolescentes, acabam sendo marcadas como sendo diferentes por ter esse tipo de padrão de comportamento e elas acabam se tornando suscetíveis a serem hostilizadas, provocadas. Como elas não reagem, isso favorece ainda mais esse tipo de bullying, vamos dizer assim, né? Bom, aqui a parte de fatores de risco e prognóstico, questões diagnósticas relacionadas à cultura. Eu também vou deixar para que vocês possam se aprofundar na leitura do próprio manual. Certo, pessoal? O objetivo desta aula é uma descrição breve do que é o transtorno, definição do transtorno e os seus critérios diagnósticos. Esse detalhamento, ele foge ao escopo da aula, então eu peço para que vocês, de posse do manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, né, o DSM-5, que vocês façam a leitura para obter informações mais detalhadas. Bom, vou passar diretamente para o transtorno da personalidade esquizotípica, que é o segundo tópico previsto para a aula de hoje, né? Então, pessoal, vamos lá, né? O que é o transtorno da personalidade esquizotípica? As pessoas que apresentam esse transtorno de personalidade, elas frequentemente se encontram isoladas socialmente, assim como os portadores do transtorno de personalidade esquizoide que eu acabei de comentar com vocês. No entanto, além desse traço de isolamento social, de distanciamento social, as pessoas portadoras do transtorno da personalidade esquizotípica tendem a se comportar de forma estranha, de forma excêntrica. Isso na perspectiva, claro, de outras pessoas, né? E essas pessoas muitas vezes vão ser consideradas, né, esquisitas, estranhas, etc., basicamente por causa do medo que essas pessoas têm de se relacionar com outras pessoas,
da maneira como essas pessoas vão pensar, são pensamentos estranhos, considerados estranhos, excêntricos, né? E se comportam também de uma maneira excêntrica e vão, inclusive, se vestir de uma forma que pode ser vista também como diferente, estranha, esquisita, e por aí vai, né? Assim como os portadores do transtorno da personalidade paranoide, as pessoas portadoras do transtorno de personalidade esquizotípica também vão ter as chamadas ideias de referência. Eu vou relembrar vocês rapidamente sobre o que é isso, né? Gente, ideias de referência são aquelas ideias, por exemplo, a pessoa pensa que eventos aleatórios, eventos totalmente sem sentido, estão exclusiva e diretamente relacionados a essas pessoas, né? Então, um exemplo clássico disso, a pessoa ela decide, por exemplo, ir ao banco. Não precisa ir ao banco, ninguém decide ir ao banco. Ela precisa ir ao banco. Aí, ao chegar ao banco, para entrar na fila, né, para pegar a senha, a pessoa começa a ter a ideia de que todo mundo daquela fila do banco, conversando entre si, estão conversando sobre ela. E que aquela fila existe basicamente para poder comentar sobre a forma como ela está se vestindo, ou aquelas pessoas foram lá naquela agência naquele dia não para fazer uma atividade bancária, mas para ver a pessoa, né? Então, isso é a ideia de referência. E o que é interessante é que, ao contrário da esquizofrenia, por exemplo, em que a pessoa não consegue discernir a falta de sentido desse tipo de pensamento, a pessoa portadora do transtorno da personalidade esquizotípica, ela consegue sim, muitas vezes, reconhecer que aquela ideia de referência ela não tem sentido nenhum. Ela consegue realmente reconhecer que aquilo é um absurdo. As pessoas foram para o banco para ver a pessoa, né? Então, ela consegue. Isso traz um sofrimento psíquico muito grande, porque, embora a pessoa seja capaz de reconhecer o absurdo da ideia, ela não consegue se livrar da ideia. A ideia é intrusiva, a ideia é recorrente, as ideias de referência, né, são intrusivas, são recorrentes, muito semelhante às obsessões, né, no transtorno obsessivo compulsivo. Outra coisa importante, né, é que os portadores de transtorno da personalidade esquizotípica, eles possuem crenças estranhas e, eventualmente, desenvolvem o famoso wishful thinking, né, o pensamento mágico. Elas acabam acreditando que têm capacidades sobrenaturais, né? Entrando nos domínios aí das experiências anômalas, digamos assim, né? Elas acreditam que têm poderes de clarividência, poderes de evidência, poderes de telepatia, e por aí vai, né? Embora, evidentemente, essas pessoas não os possuam, e elas mesmas são capazes de, eventualmente, reconhecer talvez isso seja um absurdo, né? E, além disso, essas pessoas, elas referem experiências perceptivas incomuns, né? Por exemplo, ilusões, e, eventualmente, sensações estranhas, né? Uma coisa que é importante observar, pessoal, é que existe uma diferença entre a sensação de que existe uma pessoa que está junto de você, por exemplo, paciente portador de transtorno de personalidade esquizotípica, ele tem a sensação, sei lá, ele está começando a dormir, e aí ele tem a sensação que tem uma pessoa ali no quarto, tem uma pessoa ali na cama dele, junto com ele. Já a pessoa portadora de esquizofrenia, ela tem a certeza que existe uma pessoa lá na cama, que existe uma pessoa no quarto. Veja a diferença. A pessoa que tem um transtorno de personalidade esquizotípica, ela tem a impressão, ela é capaz de questionar. Será que é mesmo? Será que não é um absurdo, né? Eu acendi a luz, não tem ninguém aqui, não tem ninguém nessa cama, só eu. Mas eu tenho a sensação que tem alguém aqui. Já a pessoa portadora da esquizofrenia, não. Ela tem a certeza de que aquela pessoa extra, né, vamos dizer assim,
está presente naquele local, né? E isso é uma coisa importante de ser relatado, né? Estudo desenvolvido por Wolff e colaboradores, publicado em 1991, que apenas uma pequena proporção dos indivíduos com transtorno da personalidade esquizotípica desenvolve esquizofrenia. Ou seja, é um transtorno que raramente evolui para a esquizofrenia, né? O indivíduo é capaz de manter essa capacidade de analisar o que está acontecendo com ele, de perceber, ó, isso não é bem assim, talvez isso seja um absurdo. É diferente da pessoa portadora do transtorno de personalidade paranoide, que eventualmente acaba evoluindo para a esquizofrenia, por exemplo. O esquizoide também acaba evoluindo para a esquizofrenia. O esquizotípico, não. É com menos frequência que isso vai acontecer, né? Então, ao contrário daqueles que têm apenas, digamos, interesses ou crenças incomuns, né? As pessoas que são portadoras do transtorno de personalidade esquizotípica, elas tendem a ser pessoas mais desconfiadas, elas podem até ter pensamentos paranoicos e vão acabar expressando pouca emoção também, né? Tem um certo embotamento afetivo. E vão se vestir ou se comportar de uma maneira considerada esquisita, né? Então, existem alguns estudos, né? Por exemplo, Olin e colaboradores, publicado em 1997, que indicam que crianças que desenvolveram posteriormente o transtorno de personalidade esquizotípico, elas, durante a infância, tinham uma tendência à passividade, à não participação em atividades e possuíam uma hipersensibilidade às críticas, eram muito sensíveis a qualquer tipo de crítica. Vejam a diferença da personalidade esquizotípica em relação à personalidade esquizoide. Na personalidade esquizoide, de modo geral, a pessoa é indiferente às críticas, embora existam, sim, pessoas portadoras de personalidades esquizoides que levam em consideração as críticas, mas têm dificuldade de expressar qualquer emoção em relação a essas críticas. Já a pessoa portadora da personalidade esquizotípica já vai se importar muito, vai se importar até demais em relação a essas críticas, né? Agora, uma coisa que é importante ter em mente é que tem que se estabelecer uma distinção muito clara entre pessoas portadoras de transtorno da personalidade esquizotípica e pessoas que, por exemplo, professam determinadas crenças religiosas e, por conta dessas crenças religiosas, essas pessoas vão ter certos tipos de pensamento, vão se vestir de determinadas formas muito específicas, não é? E que destoam do grupo. Então, a análise clínica tem que ser muito cuidadosa e tem que levar em consideração fatores culturais. Fatores culturais têm que ser levados em consideração, né? E isso acontece porque tem determinadas crenças que estão associadas a certos contextos culturais, né? E isso tem que ser levado em consideração. Então, por conta disso, né, um alerta importante é que os profissionais de saúde mental precisam, gente, por isso que vocês tiveram aula de antropologia cultural, por isso que vocês tiveram aula de sociologia, não é? Basicamente para que psicologia social, mas particularmente antropologia cultural e sociologia, para que vocês, como futuros psicólogos, possam saber discernir o que é uma prática cultural, o que é uma crença culturalmente estabelecida daquilo que é psicopatológico, daquilo que é uma ideia de referência, daquilo que é uma crença ilógica do ponto de vista de um transtorno de personalidade, né? Seja esquizoide, seja típico, seja paranoide, tá bom? Bom, com relação às causas, né? A etiologia, um dado interessante descrito por Mill, né, em 1962, é que, historicamente, a palavra esquizotípica era utilizada para descrever as pessoas que tinham tendência a desenvolver esquizofrenia, o que é uma grande ironia, uma vez que os estudos mais modernos indicam o oposto, ou seja, que pessoas portadoras de transtorno de personalidade esquizotípica raramente evoluem para uma esquizofrenia, né? O transtorno da personalidade... Pessoal...
naquele momento da dificuldade de expressão, né? Meditação atuando aqui. Então, vou retomar meu raciocínio. Bom, o transtorno de personalidade esquizotípica é considerado por alguns autores, né, como sendo uma expressão da esquizofrenia, né? Então, os autores que vão usar uma expressão muito curiosa, eles vão dizer o seguinte: que o transtorno da personalidade esquizotípica seria um fenótipo de um genótipo da esquizofrenia, né? O Barlow e Duran citam isso no livro deles, né, sobre psicopatologia. E, basicamente, o que significa isso, né? Um fenótipo, pessoal, é a forma pela qual os aspectos genéticos de uma pessoa vão se expressar. Então, o genótipo é o gene ou os genes que vão estar associados ao desenvolvimento de um determinado transtorno. No entanto, pessoal, dependendo de uma série de outras influências, lembra do modelo diátese-estresse, né? Diátese, a predisposição biológica, a vulnerabilidade biológica, estresse, condições ambientais, história de vida, interações com outras pessoas, vivências, enfim. Então, dependendo da forma como essa base genética, né, com a qual a pessoa nasce, vai sofrer influências de outros fatores ambientais, psicossociais, culturais, interações diretas, enfim, com outras pessoas, a forma com a qual o transtorno vai se expressar, ou seja, o fenótipo, vai variar muito ou pouco daquele de pessoas com formação genética parecida. Por isso que a expressão dos transtornos é muito idiosincrásica, apesar de ter características reconhecíveis, né? Características reconhecíveis. Então, por exemplo, considera-se que algumas pessoas possuam, entre aspas, claro, né, os genes da esquizofrenia, seria o genótipo. Contudo, apesar da relativa falta de influências biológicas, vamos pensar, a pessoa não teve uma doença pré-natal, não teve uma doença pós-natal, né, uma infecção virótica que afetou o sistema nervoso e tal, ou até de um estresse ambiental, né, um fator psicossocial, pessoas vêm em situação de pobreza, pessoas vêm em situação de baixa nutrição, ou nutrição inadequada, ou violência doméstica na infância, enfim. Algumas pessoas terão o transtorno da personalidade esquizotípica, ou seja, o fenótipo menos grave da esquizofrenia. Então, essa seria a ideia, né, de alguns autores. E essa ideia, né, de associação entre o transtorno da personalidade esquizotípica e esquizofrenia, ela surge em parte do modo como os portadores desse transtorno, né, de personalidade esquizotípica acabam se comportando. Isso acontece, gente, porque muitas características da personalidade esquizotípica, do tipo as ideias de referências, ilusões, o pensamento, até o pensamento paranoico, né, são muito parecidas àqueles comportamentos que a gente verifica, observa em pessoas portadoras de esquizofrenia. Só que de uma maneira mais branda, maneira mais leve. Então, é por isso que muitos autores dizem que o transtorno da personalidade esquizotípica é uma esquizofrenia leve. Isso seria um fenótipo da esquizofrenia, né? E é por isso que, raramente, o transtorno da personalidade esquizotípica evolui para a esquizofrenia, porque, segundo esses autores, já seria um tipo de esquizofrenia, né? E se levarmos em consideração alguns estudos, particularmente pesquisas genéticas, né? Esses estudos têm evidenciado que, de fato, essa relação ela faz muito sentido, né? Por exemplo, estudos, né, de Dow, 1993, Torgerson e colaboradores, publicados também no mesmo ano, né, 93, indicaram que, por exemplo, você analisa, né, família, genes de adoção e tudo mais, observa-se uma maior prevalência do transtorno de personalidade esquizotípica entre os parentes de pessoas que apresentam esquizofrenia do que aqueles que não são portadores de esquizofrenia, né?
E aí vem um dado interessante, que esses estudos mostram que o ambiente ele pode sim influenciar, né, na gênese, na etiologia da personalidade esquizotípica. Um estudo, por exemplo, de Venables, de 1996, mostrou que a exposição da gestante, né, à gripe pode aumentar a ocorrência de transtorno de personalidade esquizotípica. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né, sobre a influência, por exemplo, doenças pós-natais, né? A pessoa, o bebê, sofrer a influência de uma infecção virótica, né? Então, gripe, enfim, outros tipos de doenças viróticas aí. E nesse sentido, pessoal, vou reformular aqui meu pensamento. Então, nesse sentido, gente, pode ser que um subgrupo de pessoas que apresentam a personalidade esquizotípica, na verdade, tenha um tipo de característica básica genética, né, o genótipo, muito semelhante à das pessoas que vão desenvolver, que desenvolvem a esquizofrenia. Tá? Então, isso é um dado interessantíssimo, muito bacana da gente tentar compreender, né, esse processo de fenótipo, genótipo, relacionando personalidade esquizotípica com esquizofrenia, né? Então, por causa disso, pessoal, as teorias biológicas sobre o transtorno da personalidade esquizotípica, eles têm sido, sim, confirmados empiricamente por estudos mais recentes, né? Um exemplo é o estudo de Fogelmeier e colaboradores, publicado em 2000, que indicou que a avaliação cognitiva de pessoas com personalidade esquizotípica apresenta decréscimos reduzidos a moderados da capacidade de desempenho em testes que envolvem memória e aprendizado. E do ponto de vista neuropsicológico, isso indicaria algum tipo de lesão no hemisfério cerebral esquerdo dessas pessoas, né? Já estudo publicado em 2000 por Dickey e colaboradores evidenciou que haveriam anormalidades cerebrais generalizadas em portadores de personalidade esquizotípica, tal qual, tal qual, evidenciadas por ressonância magnética funcional, né? Bom, então, passando para a parte de tratamento, né, pessoal? Alguns estudos indicam que cerca de 30%, até metade, né, até 50% das pessoas portadoras de personalidade esquizotípica também acabam satisfazendo os critérios para transtorno depressivo. Então, o tratamento ele inclui tanto farmacoterapia quanto psicoterapia, né? Da mesma maneira que no caso da personalidade esquizoide, as formas de tratamento, tanto farmacológica quanto psicoterápica, do transtorno de personalidade esquizotípica, também não apresentam resultados tão expressivos em termos de eficiência, né? E algumas técnicas psicoterápicas elas visam auxiliar o paciente a diminuir basicamente dois fatores, né? Duas características do transtorno: o isolamento social e a desconfiança em relação às pessoas, né? E basicamente o que alguns autores defendem, como Stone, por exemplo, né, já defendia desde a década de 80, que a grande meta do tratamento, o grande objetivo terapêutico seria ajudar a pessoa a se aceitar e se ajustar a esse estilo de vida solitário, né? Ou seja, ao invés de tentar transformar a pessoa naquilo que ela não é, né, seria tentar fazer a pessoa sentir menos sofrimento com a sua própria condição, né, dada a característica biológica do transtorno. E durante muito tempo, né, pessoal, o tratamento farmacológico da personalidade esquizotípica foi parecido com a esquizofrenia. Vocês viram, né? Eu acabei de contar para vocês os estudos que estabelecem uma relação
muito grande entre personalidade esquizotípica e esquizofrenia, sendo a personalidade esquizotípica considerada um dos fenótipos do genótipo da esquizofrenia, né? Então, historicamente, tem se utilizado antipsicóticos típicos, né, neurolépticos no tratamento da personalidade esquizotípica, particularmente o haloperidol, né, o famoso Aldol. E, claro, como vocês também já estudaram nas minhas aulas sobre antipsicóticos, né, os antipsicóticos típicos, eles têm eficácia sobre sintomas positivos da esquizofrenia, não tem efeito sobre os sintomas negativos, a parte afetiva, cognitiva, os déficits afetivos e cognitivos presentes na esquizofrenia. Então, da mesma maneira, não é de se surpreender os estudos que descrevem o tratamento, né, da personalidade esquizotípica com antipsicóticos típicos, em especial com o haloperidol, não é de se surpreender que esses estudos mostrem que só há melhora nos aspectos dos sintomas positivos, ou seja, aquela parte das ideias de referência, né, o pensamento bizarro, algum tipo de aquelas sensações, né, que eu comentei com vocês, e em alguns casos muito pouco em termos de isolamento social, até porque essa medicação ela tem pouco efeito sobre isso, né? E aí a literatura, né, no caso, Rimovitz e colaboradores, no estudo publicado em 1986, mostraram que, por causa dos efeitos adversos dos antipsicóticos típicos, que são sedativos potentes, né, as pessoas portadoras da personalidade esquizotípica acabaram interrompendo aí o tratamento. Eu gostaria de passar, então, agora a descrição dos critérios diagnósticos para o transtorno da personalidade esquizotípica segundo o DSM-5. Então, aqui no item A, a própria definição do transtorno, não é? Um padrão global de déficit social e interpessoal, caracterizado por desconforto agudo e capacidade reduzida para relacionamentos próximos, bem como por distorções cognitivas ou perceptivas e excentricidades de comportamento. Tende a se iniciar logo no princípio da idade adulta, né, final da adolescência, início da idade adulta, e está presente uma variedade de contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes critérios diagnósticos, que estão aí apresentados para vocês na tela, e eu vou descrevê-los agora. Então, o primeiro critério, ideias de referência, incluindo os delírios de referência. Já expliquei as ideias de referência anteriormente, né? Crenças estranhas, número 2, crenças estranhas ou pensamento mágico que influenciam o comportamento e que são incoerentes com normas subculturais. Por exemplo, superstições, crença em clarividência, telepatia ou sexto sentido, em crianças e adolescentes, fantasias ou preocupações bizarras. Terceiro critério, experiências perceptivas incomuns, incluindo as ilusões somáticas, né, corporais. Número 4, pensamento e discurso estranhos, por exemplo, pensamentos vagos, circunstanciais, metafóricos, excessivamente elaborados ou até mesmo estereotipados. Número 5, desconfiança ou ideação paranoide. Número 6, afeto ou afetividade inadequada ou reprimida. 7, comportamento ou aparência estranha, excêntrica ou muito peculiar. Aquela questão que eu comentei, né, sobre a forma de se vestir, o uso de certas expressões. Né? Oitavo critério, inexistência de amigos íntimos ou confidentes, exceto parentes em primeiro grau. E número 9, ansiedade social excessiva que não diminui com a familiaridade e tende a estar associada a receios paranoides em vez de julgamentos negativos a respeito de si mesmo. Ou seja, esses pensamentos, né,
na verdade, está relacionado a temores paranoides, está mais associado a temores paranoides do que a julgamentos negativos sobre si mesmo, né? E o item B não ocorre exclusivamente durante o curso de esquizofrenia, óbvio que senão seria diagnosticado como esquizofrenia, transtorno do humor com características psicóticas, outro transtorno psicótico ou transtorno global do desenvolvimento. Então, para fechar essa descrição sobre o transtorno de personalidade esquizotípica, eu vou narrar aqui para vocês um aspecto importante aqui das características diagnósticas, né? A característica essencial do transtorno da personalidade esquizotípica é um padrão difuso de déficits sociais e interpessoais, marcado por desconforto agudo e capacidade reduzida para relacionamentos íntimos, bem como por distorções cognitivas ou perceptivas e comportamento excêntrico. Aqui o DSM-5 vai fazer uma descrição mais pormenorizada de cada um dos critérios. Eu não vou descrevê-los para vocês nesse momento, porque foge ao escopo da aula. O objetivo da aula é fazer uma descrição sucinta sobre o transtorno e apresentar os critérios diagnósticos dele. Então, eu peço para que vocês revisem os detalhes desses critérios diagnósticos, né, por meio da leitura do próprio manual. Então, com isso, eu encerro a descrição sobre os transtornos de personalidade esquizoide e esquizotípico, e dessa forma também fecho a descrição dos transtornos da personalidade do grupo A, conforme apresentado pelo DSM-5. A próxima aula sobre esse tema, na psicopatologia, eu apresentarei os transtornos da personalidade do grupo B, perdão, do grupo B. Então, mais uma vez, eu ressalto a importância da leitura do manual para os maiores detalhes. Até breve.